Saudações de paz, povo da cruz, eu sou o vosso irmão em Cristo, Regivando Fausto, e você está aqui no canal Examine a Bíblia, o canal que tem a finalidade de edificar e abençoar você através dos conteúdos bíblicos que nós postamos aqui todas as semanas. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Examinando o Texto. E o texto que nós vamos examinar hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Hoje nós vamos tentar entender qual é o templo de Deus. Que templo é esse que o anticristo ele vai querer assentar-se, ele vai querer estar recebendo adoração? Será que é o terceiro templo que vai ser reconstruído lá em Jerusalém pelos judeus e por ele mesmo, pelo anticristo? Haja vista que a grande massa esmagadora aí dos cristãos acreditam que o templo que o anticristo irá assentar e irá ostentar-se como se fosse Deus é o templo lá em Jerusalém. Mas a pergunta é a seguinte: será que é esse templo que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Será que é esse templo que o apóstolo Paulo está se referindo no capítulo 2, no versículo 4 de Tessalonicenses? Para você ficar situado ao texto, eu vou ler aqui o versículo. Vou ler apenas o versículo de número 4, mas depois você lê todo o capítulo. Nesse vídeo eu vou me deter apenas neste versículo, conforme eu havia prometido. Capítulo 2, versículo 4, diz assim o texto sagrado: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no templo de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Está aí o versículo. E para a gente já aqui iniciar acerca do assunto, eu gostaria de iniciar aqui com uma pergunta. Hoje, nós estamos vivendo no tempo da lei ou no tempo da graça? Nós estamos vivendo no tempo da lei ou no tempo da graça? No tempo da lei, lá no Antigo Testamento, o templo de Deus era o templo físico, onde Deus habitava. Era um templo, uma edificação mesmo que foi construída com materiais, né? Era um templo físico. Mas no templo da graça, o templo de Deus, aonde Deus habita, é um templo físico construído por mãos humanas, ou é o corpo do cristão, ou é o cristão que é o templo do Espírito Santo? Fica aí essa pergunta aí para você refletir, e você deixa o seu comentário aqui no vídeo, você deixa aí a sua discordância, você deixa aí a sua concordância, deixa o seu comentário aqui. Então, no templo da graça, o templo de Deus não é um templo físico de tijolos, de pedra, de material. Não, o templo de Deus, onde Deus habita, é o cristão. Vamos se aprofundar um pouco mais no versículo. Esse versículo aí de número 4, que nós fizemos menção, essa palavra aí no grego, ela é naos. E naos não fala de um templo físico semelhante ao templo de Jerusalém. Não, naos se refere ao corpo do cristão. Todas as vezes no Novo Testamento que o cristão, o corpo do cristão, é retratado como o templo de Deus, a palavra que aparece é naos. Agora, se fosse o templo físico de Jerusalém, o templo mesmo, construção, a palavra que estaria aí era a palavra hieron. Mas a palavra que aparece aí não é a palavra hieron, é a palavra naos. E naos fala do cristão, do corpo do cristão, como templo e morada do Espírito Santo. Regivando, isso tem base bíblica? Tem sim. Em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 16, e em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, tanto esse capítulo 3 como 6 vai falar que o cristão, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. E pasme você, a palavra que aparece ali para falar que nós somos o templo do Espírito Santo é a palavra naos. E naos é a mesma palavra
que aparece aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4. Se aí esse versículo de número 4 de 2 Tessalonicenses estivesse se referindo ao templo físico de tijolos, de massa, né, de pedra, se estivesse se referindo a esse templo, a palavra que era para estar aí era a palavra hieron, mas hieron não aparece aí. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 1, diz que Jesus ia saindo do templo. A palavra templo ali é hieron, porque hieron fala de um templo físico, era o templo de Jerusalém. É uma construção, um edifício. Outro texto, Atos capítulo 3, quando Pedro e João iam para o templo, a palavra templo ali também é hieron, porque hieron é a palavra que se refere ao templo físico, mas a palavra que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, não é hieron. Ou seja, isso me faz entender que o texto não estava se referindo a um templo, a uma construção física, mas estava se referindo ao naós, ao santuário, ao templo de Deus, porque hoje no tempo da graça, Deus ele habita em nós, ele habita no nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora vamos refletir. Você acha que o anticristo ele vai querer simplesmente estar sentado no templo lá em Jerusalém? O fato dele estar sentado lá não significa que ele vai receber a adoração das pessoas, não significa que ele vai estar no coração e na mente das pessoas. O simples fato dele estar sentado lá não significa que ele vai ser adorado aí pelas pessoas. A única maneira dele ser adorado pelas pessoas é se ele estiver no coração das pessoas, na mente da pessoa, se ele estiver no naós da pessoa, se ele estiver no corpo da pessoa. Aí você acha que ele simplesmente vai querer estar sentado lá em Jerusalém, no possível terceiro templo, lá no trono lá, e sendo adorado? Você acha que isso vai fazer com que ele seja semelhante a Deus? Haja vista que esse templo aí não pertence a Deus. Esse terceiro templo que vai ser reconstruído não tem nada a ver com Deus, não pertence a Deus. Até porque não existe nenhum versículo da Bíblia Sagrada Deus ordenando, Deus mandando reconstruir o terceiro templo. Não tem nenhum versículo. Então, o fato de um templo ser construído lá em Jerusalém não significa que esse templo é o templo de Deus. Até porque hoje nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, o templo de Deus somos nós, somos eu e você. O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, o anticristo, ele não vai querer estar simplesmente sentado lá em Jerusalém. Ele vai querer estar no seu coração. Ele vai querer estar na sua mente, ele vai querer estar no seu corpo. A única maneira dele ostentar-se, ser semelhante a Deus, é se ele estiver no seu corpo, se ele estiver na sua vida, se ele estiver no seu coração. Então, desmistificando aqui essa tese, né, da construção do terceiro templo, e a gente vê já faz muitos anos que diariamente a gente vê aí, né, os alardes na internet, né, nas mídias sociais acerca dessa construção, né? Um já disse que já começou, já iniciou e faz aquela coisa toda, né? Mas isso daí não tem nada a ver com ser tempo de Deus. Então, que você pense nisso.